Glorificado seja o Pai, glorificado seja o Filho, glorificado seja o Espírito Santo. Queridos, a mim uma alegria, uma honra, uma satisfação indizível de retornar a esse lugar para pregar o Evangelho. Eu sou membro da igreja de Coraci por mais de 20 anos. Passei 15 anos no campo missionário e estou de volta. Hoje nós estamos ali na área 31, né? É a primeira vez que eu dirijo igreja, aqui em Belém, né? Lá no Ceará foram 15 anos, várias igrejas, vários trabalhos. Mas estou amando. E eu, como bom missionário que fui e que ainda sou, né? A gente sai naquelas ruas, becos, valados, alguns irmãos nos seguem aí, nos vídeos pregando a palavra do Senhor. E ministrar aqui, ministrar sobre EBD, é algo muito importante para mim, né? Agradeço o convite e confesso que estou lisonjeado, porque no meio de tantos homens capacitados nessa área, a igreja escolheu a mim. Então, estou muito feliz. Quero agradecer ao nosso irmão Márcio, né? Feliz em ver a irmã Fátima aqui, também a esposa do irmão Paulo, né? A esposa do nosso pastor Emerson, né? E nossos obreiros. Deus abençoe a todos, os músicos, né? Ali a irmã Jaqueline, né? Deus abençoe. E eu estou aqui, irmão, também como gratidão, né? Essa igreja orou e lutou pela saúde da minha esposa, que teve desenganada por 3 médicos, né? Quase que Jesus leva a minha ovelha de chocalho, mas a igreja clamou, orou, e hoje ela está ali, né? Ela é o grande amor da minha vida, irmão. Eu amo ela mais do que meu pai, mais do que minha mãe. Os meninos lá já sabem, né? Que eu amo ela mais do que eles. Minha filha, obrigado por estar aqui. Te amo. E ali o pequeno Davi, né? Davi é o meu caçula. Amém, irmãos? Vamos pregar o Evangelho? É a Lília que está escondida ali? É? Amém, irmãos? Então vamos lá. Efésios, capítulo de número 3. Versículo 14 e 15. Irmão, eu louvo a Deus que eu já procurei o pastor Emerson aqui, ele não está, né? Tomara que ele não tenha escondido. Por quê, pastor? Porque o pastor Emerson é um dos mais capacitados que a igreja de Coraci tem, né? Então, o anjo do Senhor segurou ele para ali. Vamos para cá. Amém, irmãos? É um homem, um modelo de pastor, modelo de homem, modelo de servo. Mas vamos lá. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15 é o tema desse culto, onde está escrito: por esta causa, em algumas traduções, a minha está: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Amém? Parafraseando esse versículo, eu queria ir até 1 Samuel, no capítulo de número 30, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 30, e o versículo é o versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura,
cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor teu Deus. Pai, a minha alma louva ao Senhor, e o meu espírito exalta a Deus, o meu Salvador. Bom estar aqui, bom estar entre os irmãos, e bom é te servir, ó Deus. Todavia, Senhor, amarra o valente, o inimigo da nossa alma, e que ainda esta noite, a mão do Senhor, a mão que cura, que sara, que salva, que liberta, repouse de uma maneira gloriosa entre nós, e permita-nos ouvir, entender, compreender, discernir a voz do meu Senhor. Amarra o valente e nos dá vitória em tudo, é o que nós te pedimos e também te agradecemos. Espírito Santo, fica à vontade, o Senhor é bem-vindo aqui. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, confesso aos irmãos que quando eu vi esse tema, meu coração se alegrou e também eu tive a preocupação de explanar o texto e entender que Paulo está falando ali também de uma família espiritual. O apóstolo Paulo, quando ele diz por esta causa, ou por causa disso, eu dobro os meus joelhos, Paulo estava com uma causa maior. Talvez você que já leu, já releu, já procurou entender, compreender, discernir, trazer a lume a existência do que Paulo queria ou estava falando quando ele disse por esta causa. Então fui buscar subsídios dentro do texto para empreender e entender que causa era essa que esse homem falava. E descobri, recorrendo ao contexto, que Paulo estava orando para que a igreja do Senhor, ali em Éfeso, compreendesse que os gentios e os judeus eram um só povo. Então, desta hora, Paulo vê a igreja enfrentando barreiras culturais, barreiras raciais, barreiras entre um povo, aleluia, que não era judeu, e um povo que estava se convertendo, e havia placas de divisões. Uns abraçavam, outros não abraçavam, chamava de pagão. Então havia uma guerra muito grande. E Paulo, a primeira causa do texto que Paulo se põe de joelho, é para que a igreja do Senhor ali, os judeus, entendesse que eles eram só povo, eram só rebanho, eram um só corpo e uma só família. E que parte dessa família já está na glória, parte dessa família está, como nós, labutando para um dia chegar lá. Então, a primeira causa do texto que Paulo se põe de joelho era que tirasse toda a indiferença de cor, de raça, de língua, de nação, e todos fossem um só povo. A segunda causa que Paulo vai se colocar de joelhos é uma causa, aleluia, mais nobre. Paulo vai pedir a Deus um revestimento do Espírito Santo para aquela igreja. Porque Paulo entendia, compreendia que era impossível aquele rebanho, aquela igreja ter uma vida vitoriosa se não tivesse um revestimento com o Espírito Santo. Então, Jesus precisou desse revestimento para pregar o evangelho, para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Nós precisamos desse revestimento. Só em Atos dos Apóstolos nós temos 59 citações falando sobre esse revestimento. Mas por que precisamos desse revestimento? Primeiro, porque nós somos fracos. Segundo, porque temos um inimigo muito forte.
Muito forte, pastor, não maior do que o nosso Deus. E terceiro, o nosso homem interior precisa de um fortalecimento que só o Espírito Santo pode gerar dentro de nós. Então Paulo, por essa causa me põe de joelho. Qual causa? Pedindo à igreja que Deus conceda à igreja um revestimento de poder. Então no texto Paulo vai dobrar o joelho a terceira vez e pedir: por essa causa eu me ponho de joelho. Por qual? Agora Paulo está pedindo que Jesus não só fique na mente daquela igreja, mas que Jesus habite dentro do coração daquela igreja. Orablassuri andarai. A palavra habitar, aqui no texto, ela inclina para duas diretrizes no grego. Ela fala sobre katoekeu e paraokeu. Quando Paulo fala habitar, Paulo não está falando paraokeu. Por quê? Porque paraokeu é pousada. É quando você viaja, fica ali uma noite naquela pousada e depois vai embora. Então, Paulo não queria que Jesus Cristo habitasse na vida daquela igreja como uma pousada. Paulo queria que Jesus Cristo morasse dentro daquela igreja. Oh, yandi, oh, surianda, labrachurianda. Agora entenda isso. Imagine alguém aqui, vai numa imobiliária, aluga um apartamento ou uma casa, e a imobiliária diz: olha, a casa já é sua, está alugada, mas tem um quartinho lá na casa, que você não pode mexer. Você queria alugar essa casa, sim ou não? Claro que não. E muitas das vezes nós estamos fazendo assim: Jesus, fique à vontade, a casa é sua, mas tem essa área da minha vida que o Senhor não precisa se mexer, deixa que eu domino essa área. Então Paulo estava falando, o habitar que Paulo está dizendo é o que, pastor? Que você dê todas as chaves, toda a liberdade para Jesus habitar na sua vida. A minha pergunta é: você já entregou todas as chaves? Ou nessa noite precisa de uma faxina? Tem algum lugar dessa casa que precisa ser limpo para Jesus habitar? Anai tu quemei derabla sobre canta labrachurianda. Você só vai entender no dia que você entregar tudo. E quando você entrega tudo, que Ele se torna Senhor, aí algumas coisas vão mudar. Primeiro, eu não tenho, eu não sou, eu não posso, eu não sei. Tu tens, tu pode, tu é, tu sabe. Por essa causa me ponho de joelho. Por que causa, pastor? Lá vai. Paulo se colocava de joelho para que aquela igreja aprendesse a amar Jesus. Era muito bonito os louvores, era muito bonito as pregações, mas Paulo olhava para aquela igreja e não via uma igreja apaixonada por Jesus. Queridos, me perdoe. É muito bonito os currículos, diploma, eu tenho alguns. É muito bonito, aleluia, o conhecimento, é muito bonito a habilidade. Mas se não amarmos a Jesus... E Paulo vai usar duas figuras de linguagem no texto para falar sobre esse amor. Primeiro, ele diz que esse amor tem que ser enraizado como árvore. E segundo, ele diz que tem que ser alicerçado como edifício. O que é que segura o edifício? O alicerce. O que é que segura a árvore? A raiz. Somente uma vida apaixonada por Jesus, que ama Jesus, é capaz
capaz de suportar os dias maus, a traição, as decepções, as lutas, as adversidades. Então Paulo olhava e dizia: muito bonito a línguas estranhas, os dons, muito bonita a cura, muito bonitos louvores, mas Deus, por essa causa eu me ponho de joelho em cima, esta igreja te ama. Queridos, na minha caminhada eu já dei algumas provas de amor. E houve um tempo que o povo achou que eu estava ficando doido. Porque tudo demais é veneno. E às vezes você está tão apaixonado que você não sabe se conter. Eu trabalhava na TAM. Um avião para sair eu tinha que autorizar. E era, pastor, era. E Jesus me arrebatou e mandou deixar tudo só para pregar o evangelho. Meu amigo, você imagina do que me chamaram. E eu não sabia nem o que estava me esperando lá. Eu só queria dizer, para mim era uma prova de amor. Eu não sabia nem se eu ia sobreviver, nem o que ia acontecer lá. Mas eu precisava, para o meu relacionamento com o de Jesus ficar mais forte, eu precisava provar a Ele que eu amava. E aí, pastor, deixei tudo, irmão. Deixei a indenização, paguei as contas, deixei o resto, o troco, como diz no Ceará, na mão da esposa e fui embora. Quando eu chegou lá, eu jejuava porque eu não tinha o que comer. As roupas envelheceram no corpo. E eu dizia, se eu correr, voltar para trás, isso não é amor, isso é fingimento. E aí, pastor, 15 anos se passaram, hoje tem 3 campos lá, tem 10 igrejas, quase 1000 crentes. Pastor, presbítero, no quilo e no metro, como a gente diz lá. A obra linda. Tudo fruto de uma prova de amor. Paulo queria. O que foi que Jesus pediu para Pedro? Para Pedro pastorear, para Pedro liderar. O que foi que Jesus pediu? Só fez uma pergunta: Pedro, tu me amas? Que osta, cara. Diramanchu remanda rabanaga yesh. Você jamais vai amar o povo se não amar ele. A palavra de Jesus é: você ama ele. Você que lidera. Você faz por quê? Porque está tanto tempo na igreja e foi criando habilidade ou ferramenta, ou por amor mesmo. Depois o Senhor me fez outra prova de amor. Rodar por esse país pregando o evangelho. Nunca cobrei, nunca exigi. Hora de ônibus, hora dentro de barco, hora dentro de avião, hora nas BR, de madrugada acordando, por o motorista dormindo do ônibus, perigos de morte, perigo entre os irmãos. Bati esse Brasil, rodei que tinha dia que pregava em 3 estados. Tudo isso por causa que eu tinha uma esposa que concordava, que guardava o rebanho para mim, guardava meus filhos. Aí agora, esse ano, meus pés já inchavam, de tanto viajar, já estava com os tornozelos inchando. Aí Jesus disse, vai voltar para a base. Mas ainda ficaram uns frutos, já são mais de 60 mil almas aí nesse país. Para a glória de Jesus, o herói é Ele. Agora eu queria que você entendesse. Você vai sair daqui com uma reflexão. Antes de querer ou almejar qualquer coisa, peça o Espírito Santo para você amar Jesus primeiro. Por essa causa, me ponho de joelho. Que causa, pastor? Agora Paulo vai mudar o negócio. Paulo estava orando, se pondo de joelho, pedindo que a igreja entendesse. Não, agora não é o amor da igreja para com Cristo. Paulo queria que a igreja entendesse o amor de Cristo para com a igreja.
Paulo orava para que a igreja compreendesse a largura, o comprimento, o tamanho, a profundidade do amor de Cristo pela igreja. Que a igreja compreendesse que era um amor tão largo, um amor tão grande, capaz de amar línguas, nações, raças, povos, em qualquer continente, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, no mais confins da terra, o amor de Deus está lá. Então essa era a causa que Paulo orava, para que a igreja entendesse, compreendesse e discernisse. O amor que tira o homem da lama e coloca entre os príncipes. O amor que faz alguém de uma vida derrotada e destruída ter uma vida vitoriosa e construída. Era esse amor que Paulo queria que a igreja compreendesse. Então, Paulo fala dessa família espiritual que é a igreja. E agora, como nós estamos esse mês todo falando sobre família, eu queria falar sobre a nossa família. E o versículo que nós lemos fala sobre Davi. 2 grandes erros que Davi cometeu. Ao fugir do seu sogro, a pedir asilo político nos filisteus, a ser um dos homens de confiança de Aquis, em uma batalha que os filisteus vão contra Israel, os príncipes de Aquis dizem: manda esse homem embora, ele é guerreiro, é contra Israel, ele pode se revoltar lá, e nós vamos ter um inimigo. Então Aquis, mesmo sem querer, contra o seu gosto, Aquis vai dar ordem para Davi, que habitava em Ziglag, com 600 homens e sua família, Davi voltar para casa. Davi está voltando para casa. E quando Davi está voltando para casa, ele vai encontrar um dos cenários mais cruéis da sua vida. Ele vê uma cidade incendiada. Ele procura pela sua esposa, ele procura pelos seus filhos, e tudo ficou para trás. E agora? Por que o Senhor disse que Davi cometeu 2 erros? Primeiro erro, Davi deixou o que tinha de mais precioso, sem proteção nenhuma. Levou os 600 homens e deixou o seu principal rebanho desprotegido. Qual foi o segundo erro, pastor? O segundo erro é que muito crente faz. Ele puxa do primeiro. Qual? Ele acha que Deus cuida de tudo e que Deus faz tudo e que Ele não tem responsabilidades. E eu queria que você entendesse. Deus não move uma palha naquilo que é você quem tem que fazer. Não, deixa que Deus guarda, deixa que Deus cuida. Também você não precisa mover uma palha naquilo que é Deus quem tem que fazer. E como toda consequência, toda ação desastrosa tem uma consequência, o texto diz que Davi e os seus 600 soldados chorarão até não ter mais força. Eu queria que os irmãos entendessem que na vida existem 2 tipos de pessoas. Os que se previnem antes e os que só vão se prevenir depois do choro. Davi esperou acontecer para valorizar. E tem muitas pessoas que esperam o mal bater na sua porta para valorizar o que tem. E aí vai fazer como Davi e os seus soldados choraram até não ter mais força. E aí onde vai entrar Deus? Porque uma das grandes letras de Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé, sobre homens
que da fraqueza tiraram força. E aí tem 2 vilipêndios de pensamento. Mas eu queria que vocês entendessem isso aqui. A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Eu posso estar pregando para pessoas hoje aqui que está passando por grandes crises, porque uma das coisas que o texto diz é que o inimigo veio implacavelmente. E o diabo, irmão, ele não brinca de ser diabo. Ele vem implacavelmente. Ele vem nos celulares. Ele vem, aleluia, por séries. Ele vem de várias formas. Ele não tem bandeira branca com sua casa. Ele não tem bandeira branca com a sua família. Ele vem implacavelmente. É por isso que eu tenho pregado esse versículo, que o homem é o cabeça. E muitos homens não sabem o que é ser cabeça. Ser cabeça, onde é que ficam os olhos? Na cabeça. Então, os olhos é quem tem que enxergar para dentro da sua casa. Quem são a amizade dos seus filhos? Quem são a amizade das suas esposas? O que seus filhos assistem? Quem são as amizades? Como é que ele está no colégio? É os olhos quem tem que ver. Não acredite para a esposa aquilo que é papel seu. Aonde fica? O homem é o cabeça. Onde é que ficam os ouvidos? Na cabeça. Então são os ouvidos dos homens quem tem que estar atenados. Tem que haver uma vigilância. Não faça como Davi, que deixou a sua família para Deus cuidar. A família é sua. Quem tem que cuidar é você. Tem que ter uma vigilância. A boca fica onde? Na cabeça. A boca é responsável por alimento. Então é você, pai, que tem que alimentar. Que tem que juntar. Que tem que levar algo saudável para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Não espere chorar amargamente para correr atrás do leite derramado. Deus está te dando uma oportunidade hoje de rever algumas coisas. Mas o senhor está falando o quê, pastor? Porque a família é a fonte das nossas maiores alegrias. Mas pode também ser o motivo das nossas mais profundas tristezas. É por isso, aleluia, que aquele casal de João 2 convidou logo Jesus para o casamento. Porque a maior necessidade da família é a presença de Jesus. Mantenha Jesus dentro do seu lar. Meus filhos dizem: pai, toda noite o senhor manda eu orar, sabendo que eu oro toda noite. Eu digo para você não esquecer. Porque quando o seu pai se for, a voz dele vai ficar dizendo: ore. Precisamos compreender isso. E olhar com os olhos para dentro da nossa família. Mas pastor, e quem já está como Davi? Que já levaram a família? O meu maior patrimônio, pastor, está na mão do meu inimigo. Vamos ver qual foi os caminhos que Davi encontrou. Depois de chorar, porque às vezes precisamos derramar, ninguém luta pela família sem derramar lágrimas. Davi chorou. E depois que Davi chorou, Davi foi consultar Deus e disse: devo eu ir atrás? Como quem diz assim: devo eu lutar pela minha família ou deixar na mão do inimigo? E Deus disse: vai, Davi, porque certamente eu irei contigo e hei de te devolver tudo. Então o que é que Deus quer de nós? Lutar pela nossa família e não deixar a nossa família na mão do diabo. Depois de chorar, depois de orar, Davi foi para a peleja. 200 soldados não suportaram, ficaram para trás, mas eles foram.
Não é segredo de ninguém que Deus deu tudo de volta. Que Deus ressarciu tudo. Se você olhar a história de Davi, nunca mais ele cometeu esse erro, serviu de lição. E eu quero partir para encerrar, porque nessa noite nós, com a permissão do santo anjo dessa igreja, eu queria levantar um grande clamor pelas famílias. Nós lemos qual causa Paulo dobrou o joelho. E agora nós estamos vendo que causas precisamos dobrar os nossos joelhos. Eu tenho 2 filhos. O mais velho tem 20 anos. E eu guardei um texto, pastor, de novo convertido, aquele texto de Eli, que diz que a mão de Deus veio contra a casa de Eli, por Eli não ser mais educativo com os seus filhos. E eu guardei aquele texto. Por mais de 20 anos, eu disse, no dia que meu filho enfrentar, eu não posso fazer igual a Eli. Eu tinha trauma de Eli. E quando meu filho tinha 16 anos, eu nunca bati nos meus meninos, nunca. Deus sempre me deu uma sabedoria lá atrás. E o que, pastor? Conversar, repreender, dentro da palavra e deixar meus braços abertos. Por quê? Porque o mundo vai bater neles. E se eles não tiverem os braços do Pai abertos, ele vai procurar abrigo nos bares, nas festas, nos amigos, influenciado por demônios. Mas sempre fiz questão de mostrar e exigir e permanecer firme naquilo que é certo. Lá em casa, quem manda é a palavra. Agora entenda, quando meu filho me enfrentou, a primeira vez, nunca tinha acontecido. Quando ele enfrentou, eu olhei para ele e disse, meu filho, toda casa tem um homem. E aqui em casa o homem sou eu. Se você quiser me enfrentar de novo, só se for do lado de fora, na sua casa. Porque enquanto eu estiver aqui, o homem daqui sou eu. Naquela hora ele baixou. Ele entendeu. E aí, pastor? Nunca mais aconteceu. E esses dias ele estava muito angustiado, atribulado, chorando, e eu e a mãe querendo consolá-lo. Aí eu disse, Jesus, o que é que eu vou fazer? Aí eu olhei para ele e disse, olhe para cá. Mas olhe para cá, olhe dentro dos meus olhos. E ele esperando o ataque, eu olhei para ele e disse, eu te amo. Quase ninguém consola mais aquele menino de chorar. Ninguém cria filho dizendo, o amor da minha vida, Deus sabe. Não. Filhos são dádivas que Deus nos dá, financia o colégio, financia a roupa, financia o alimento, financia plano de saúde, financia tudo. Para quê? Para a gente cuidar, educar, para Jesus cumprir o chamado, o projeto e a promessa. Você não pode errar na sua parte. Você acha que foi fácil José cuidar de Jesus, mas Maria? Então, fica essa lição para você hoje. Eu tenho 25 anos de casado. E eu preparei meu casamento com a minha esposa a vida toda para o futuro, sabe como? Meu filho, esses meninos vão casar. E a gente vai voltar a ser namorado e viajar. E eu disse, é desse jeito. Às vezes no casamento, não tem argumento, não tem briga. E não acontece, de vez em quando o pau de macarrão lá em casa quer se levantar. E aí, pastor? Aí, eu disse, minha filha, nós temos 2 saídas agora. Ela disse, o que é? Eu disse, ou se abraçar o diabo cair por terra, ou deixar o diabo alegre. Venha cá.
Aí ela olha para mim e disse, é muito cínico. Mas é isso, irmão. Faça valer a pena. E para que você faça valer a pena, às vezes você vai ter que perder para o seu casamento ganhar. Torne o seu casamento mais leve. Todo dia. Você precisa entender que você tem que alimentar o seu casamento. Até hoje, uma frase, um presente, uma lembrança. Ontem ela não me pediu, mas eu vi que ela passou o dia lavando roupa e sobe e desce aquela escada. Eu fui lá e fiz a massagem no pé dela. Esse dia acordei mais cedo, todo desajeitado, mas fiz um café e levei na cama. Mas eu nunca faço pelo momento, eu faço pelo futuro. Eu disse, minha filha, na hora da prova, na hora da luta, nós temos que se unir. Porque quando o vento passa, aí o casamento fica vivo. E se o casamento está vivo, meu irmão, aí o que o vento levou, a gente vai atrás depois. Por essa causa me coloco de joelho. Mata o eu que está dentro de você. Mata o orgulho. Jesus, quando lavou os pés do discípulo, disse, olha, hoje vocês não estão entendendo nada aqui, mas depois vocês entendem. Humildade. Humildade. Ninguém vai te fazer mais raiva do que a sua esposa, do que o seu marido. Ninguém nessa terra. Agora tem um problema. Ninguém vai te fazer tão feliz como ela. Fique de pé. Eu queria nessa noite, o senhor permite, pastor, fazer uma oração pela família? Eu queria que onde você estivesse agora, você segurasse na mão da sua esposa, dos seus filhos, e você se unisse agora comigo. Aramayui enderesh. Ganawende yosui memeraya shurian. Senhor meu Deus e meu Pai, esta noite a minha alma busca a Tua presença. Senhor, Tu sabes os gigantes que se levantaram contra a família. Nós estamos em um mês estudando sobre lições, sobre erros de casais, filhos prediletos, sobre tantas coisas, Pai. Quem sabe, Senhor, no nosso meio não existe alguém que entregou para o Senhor as responsabilidades que são Tuas. E nesse momento, Pai, eu uno a minha fé com todos que estão aqui. Porque a Tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Senhor, começa aí agora, no mais íntimo, Senhor, desse coração. Começa, meu Deus, neste momento. Meu Senhor, vai de encontro a esse problema, Senhor. E assim como Davi encontrou forças para lutar pela sua família, meu Deus, dai-nos esta força, esta graça, para nos levantarmos em lágrima, em oração, em clamor, em batalha,
nossa família, ó Deus. Na autoridade do teu nome, Senhor, nós combatemos em oração agora, em nome de Jesus, todo projeto de divórcio, toda frieza, toda indiferença, que o anjo do Senhor peleja pelo teu povo, ó Pai. Meu Deus, abra os olhos, meu Deus, do pai, da mãe. Faz enxergar, Senhor, os filhos que carecem de um amor, de um carinho, de uma atenção, Senhor. E que todo eu, Senhor, se diminua, Pai. E que nasça, meu Deus, a responsabilidade. Dai da graça, meu Deus, a intrepidez para orientarmos, mostrar o caminho. Que haja o perdão hoje. Que haja, Senhor Jesus, uma purificação de mente. Que os corações se rendam ao poder do teu Espírito e da tua palavra, ó Deus. Que ao término deste culto, Senhor, essas sementes, esses ensinamentos, esta palavra, esses louvores, começa, Senhor, a entrar em campo de batalha dentro dessa mente, desta alma. E começa, meu Deus, aleluia, a criar cenários de conquista, meu Deus, cenários de força, Senhor Jesus, para batalhar, Pai. Senhor, eu oro, decretando que o projeto, que a família voltará, Senhor Jesus, a sonhar, voltará, Senhor, a realizar. E que neste momento, aleluia, meu Deus, todos os elos dessa família seja restaurado. E no nome de Jesus nós clamamos e pedimos que haja um alicerce espiritual. E que todos, meu Deus, compartilhem da mesma fé. E bata na mesma porta e beba da mesma fonte. Que no nome de Jesus Cristo, ó Pai, vidas sejam alcançadas e o Senhor supra a necessidade. É o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Queridos, nessa noite eu quero me dirigir a você agora, que veio esse culto, ouviu esta palavra, e que nesse momento está afastado dos caminhos do Senhor, ou ainda não aceitou a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. Ou você que trouxe esse convidado agora, eu te convido a entregar a sua vida para Cristo. Eu te convido a reatar a sua aliança. Aonde você estiver, venha a Cristo nessa noite. Entregue a sua vida, os seus caminhos. E você que ainda não entregou as chaves como o testemunho, entregue tudo hoje. Venha, aleluia, para o concerto. Venha para o altar. Que o Senhor te visite agora e te dê as forças, a coragem que você precisa de confessá-lo como Salvador e Senhor de sua vida. Hoje o pastor Emerson terminou a escola dominical e uma irmã correu e disse: pastor, corra ali que tem dois irmãos velhinhos, que estão se separando e já vai alugar até o imóvel. Eu corri. E quando eu cheguei lá, eu ouvi o primeiro, ouvi o segundo. Irmão, sabe por que eles queriam se separar? Por duas coisas. E você vai achar graça. Primeiro,
Porque quando ela chega do trabalho, o portão, ela tem a chave, mas ele tranca o ferrolho por dentro. E segundo, porque ele botou as plantas dela no sol e a planta não pode tomar sol, tem que ficar na sombra. Mas pastor, eu olhei e disse: irmão, o problema é só esse. É, pastor, o problema é esse. Eu disse: pega ali o motosserra. Ele disse: mas para quê? Vamos arrancar esse ferrolho e deixar só a tranca que ela tem a chave. E vamos comprar umas plantas que está pouco. Deixa ela encher essa casa de planta, rapaz. Aí ele foi entendendo: pastor, é besteira, né? Burrice. Eu disse: é tão simples. Mas é como uma gota d'água que pinga, que pinga, que pinga, que pinga. Tortura, 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 tortura. E um dia você não aguenta mais pingar aquilo ali. Então que vocês valorizem cada instante. E que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade.